Seu sonho é ir morar em Portugal, mas você não sabe por onde começar o seu planejamento. 2022 está chegando e você está meio aí enrolado sem saber por onde começar? Hoje a gente vai falar sobre planejamento e como foi o meu processo durante esses quase 4 anos de planejamento, o que eu fiz tudo certinho, item por item, e 5 dicas bem especiais para você. Então senta aí, pega uma pipoquinha e bora lá pro vídeo. Sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini e eu e a minha família estamos em trâmites para poder ir embora para Portugal e nós estamos dividindo aqui com vocês os perrengues e as vitórias desse processo de imigração, dividindo com vocês o nosso planejamento. Então, logo de cara, eu já vou avisar para vocês que fazer uma imigração é sim tem que ter muita responsabilidade e a gente precisa de um planejamento. Então, antes de mais nada, eu já vou estar fazendo indicação aqui do site do consulado para vocês poderem acessar, tirar dúvidas. Lá nesse site vocês vão encontrar muitas informações a respeito de vistos, os tipos de visto certinho, quais os documentos, quais os valores, tem tudo certinho, tem tudo explicado lá, além de quem tem também intenção de tirar a dupla cidadania. Então, o site do consulado é um site oficial e que você consegue buscar todas as informações na íntegra. Outro site para você estar pesquisando também, que eu acredito que seja muito importante nesse período para você poder entender um pouquinho mais das documentações e saber quais são as documentações que você vai usar lá em Portugal, é no site do SEF, que é Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Então você acessa lá, é um site oficial, um site seguro que você pode obter informações. Bom, agora a gente vai para a dica número 1, que é a dica mais importante, que é procurar uma cidade em Portugal. Gente, as cidades de Portugal são lindas demais e a gente quer morar em todas elas, essa que é a verdade. Mas, para não confundir a sua cabeça, você pode fazer uma opção pelo seu estilo de vida. Se você é um pouquinho mais agitado, ou se você gosta de um lugar mais calmo, se você gosta de interior, então você pode buscar essas informações, até porque o clima também influencia muito. E aí, para você não ficar perdido em tantas opções, porque Portugal inteiro é lindo, você pode fazer um top 5 de cidades. Anota 5 cidades que você mais se identifica. Vai aí a dica número 2, valores de arrendamento, que são os aluguéis. Você pode estar pesquisando nos sites imovirtual.pt, olx.pt, sapo.pt, entre outros sites que existem para verificar os valores de arrendamento nessas cidades que você escolheu. O valor do arrendamento vai ser o valor mais pesado que você vai ter dentro do seu orçamento mensal. Pelas pesquisas que nós fizemos, os valores de internet, a gasolina, a alimentação, fica sempre dentro do mesmo valor, fica ali muito próximo. Se tiver alguma diferença é muito pequena, então dentro do seu planejamento o que mais vai pesar no seu orçamento é o valor do aluguel. Lembrando também que as cidades mais afastadas são cidades que têm menores custos. Eles falam cidades, a gente fala cidade do interior, eles dizem que são aldeias, mas aqui são as cidadezinhas menores, um pouquinho mais afastadas dos grandes centros. Então, essas cidades costumam ter um custo de vida bem menor do que uma cidade grande como Lisboa, Porto ou Braga. Então, a gente acaba meio que fugindo desses grandes centros aí por conta dos valores altos de arrendamento. E uma coisa muito curiosa que eu quero colocar um adendo aqui é a noção de distância. Quando a gente fala de interior aqui em São Paulo, a gente entende que é uma cidade pequena, às vezes a distância é grande, é 150, é 200 quilômetros, a gente não acha tão longe, né? Mas a noção de distância dos portugueses em relação a 15 quilômetros, 20 quilômetros, eles acham muito distante. E para nós não, porque a gente está tão acostumado a levar 1h30, 2 horas, até mais, para poder chegar no trabalho ou ir para a faculdade, para voltar para casa, que para a gente é uma situação que a gente acaba tirando de letra. E é muito curioso porque eles não têm a noção da grandiosidade do nosso país.
Até porque todos bem sabem que Portugal é menor que São Paulo e para a gente ir de uma ponta a outra, de São Paulo a gente leva mais de horas. Eu mesmo, quando nós fizemos uma viagem de São Paulo para Santa Catarina, a gente levou 12 horas. Imagina, eles iam surtar, né? A gente tá falando aí de distância, vamos logo para a próxima dica, que é falar sobre transporte. Você tem que se planejar no seguinte: você vai chegar e já comprar um carro? Até qual valor? Dá para pesquisar também estando no seu país, ou estando aqui no Brasil. Dá para pesquisar qual que é mais ou menos a média de um valor. Você não vai comprar um carro zero, né, gente? Mas dá para você comprar um carro usado, que dê para você aí rodar bastante. Então, se você não for dispor desse valor que você vai chegar em Portugal para poder comprar, então você vai ter que pesquisar sobre transporte público. E tem um site super legal também, eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem, que ele é como se fosse o nosso Google Maps. Ele dá distância para você chegar a pé, de carro ou de transporte público, quanto tempo demora, e a distância é super legal também, então depois você deixa anotado aí para curiar um pouquinho sobre esse site. Então você vai ter que pesquisar também se nessa cidade tem ônibus, tem trem próximo ali para você poder se locomover. Tem que colocar porque é muito importante. Principalmente você vai trabalhar, você vai precisar chegar no trabalho, não pode chegar atrasado. Então você tem que se planejar com essa questão também dos transportes. A quarta dica, eu já te digo que é o seguinte: você tem que pensar também que todas essas cidades maravilhosas aí, esse top 5 que você fez das cidades, se elas atendem às suas necessidades. Tem grandes mercados, tem hospital, tem farmácia, tem escola se você tem filho, você tem que pesquisar. Porque até por conta do transporte. Então, bora lá para a última dica, que é trabalho, né, gente? A gente não vai poder chegar e ficar lá na festa do Oba-Oba do Maracujá de Gaveta. A gente vai ter que ralar para poder ganhar uns dinheirinhos aí, né? Então é o seguinte, pesquisem sobre polos industriais, quais as cidades que tem. E também vocês podem já começar a pesquisar através de sites. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista de sites que vocês podem se cadastrar e verificar quais são as vagas de emprego, se tem as vagas de emprego nas cidades que vocês escolheram. Essa é a parte mais importante, porque a gente já chega pensando em trabalhar, como que vai ser e tudo mais. Então já começa a fazer a pesquisa e pesquise sobre os polos industriais. Lembrando agora Leiria e Aveiro, que eu sei que tem um polo industrial bem grande, inclusive Aveiro tem de porcelanato, de porcelanato ou é de porcelana, alguma coisa assim, e então gera bastante emprego nessas regiões, então dá para você colocar dentro do seu planejamento, pesquisar tudo isso que eu falei, além da última parte que é mais importante, acho que é assim, vou colocar como dica bônus, que é tudo que você pensar, você tem que colocar na pontinha do lápis, que é o seu planejamento financeiro. Sem o planejamento financeiro, nada disso vai dar certo. Como que você vai fazer? Você vai escolher a sua cidade e aí você vai pôr na ponta do lápis até quanto de aluguel, quanto de arrendamento você vai dispor. No meu caso, até 350 euros é o que eu e meu marido determinamos para as nossas pesquisas. Então a gente já escolheu as cidades, nós fizemos um top 5, ficou na verdade um top 3 aí, pra gente, que Aveiro, Viseu, Braga a gente gosta muito, mas ficou um pouquinho mais embaixo, mas enfim. Então a gente coloca tudo na ponta do lápis. O valor do arrendamento, a média de valor, que você pode até pesquisar em com outros youtubers, que eles costumam falar sobre os gastos, né, deles do mês, quanto que eles fizeram de compra, para você ter mais ou menos uma ideia, porque isso não vai mudar. Internet, valor de compra, combustível é uma coisa que não muda, mas o arrendamento vai fazer toda a diferença na hora de você colocar o seu planejamento. Incluir lá aquele carro, se você vai querer, se você não vai, ou se você vai querer o seu carro, até quanto você vai escolher o seu carro, pesquisar lá no site certinho. Gente, tudo é na ponta do lápis, para não ter erro lá e chegar e ficar mendigando. Eu acho horrível isso. A pessoa vai para Portugal e chega lá ficar à mercê do que os outros vão doarem. Eu acho que isso daí não faz parte de um planejamento seguro. Então, deixa tudo anotadinho, deixa aqui nos comentários se faltou alguma coisa eu acrescentar.
me manda lá certinho que eu respondo vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se planejem, 2022 está chegando, gente. Tá na hora de sair do papel aquele sonho que vocês tanto estão almejando, tá bom? Fiquem todos com Deus, vai dar tudo certo, contem comigo. Me segue lá no Instagram pra gente poder bater um papo. Tem muitas dicas bacanas aí, tá bom? Que eu tô compartilhando com vocês. Um beijo e até a próxima!